podcast Super Xandão, que acha da Não ideia. participado de nenhum podcast, né? E nem eu. Quem sabe no futuro, quando tiver um material bem interessante para mostrar para audiências diversas, faça isso. Agora, junto com o Super Xandão, eu acho o Super Xandão um cara legal, um cara engraçado, mas eu acho que ele precisa calibrar um pouco os pensamentos dele, de verdade, refletir um pouco a respeito dos pensamentos dele, que em alguns casos me parecem assim bastante, às vezes até ingênuos, entendeu? Acho que ele precisa calibrar um pouco para que a gente possa ter um bate-papo que chegue em algum lugar, né? Porque talvez isso seja o mais interessante, né, de um podcast, chegar em algum lugar, buscar pela realidade. Enquanto for só repetição de chavão, aí é complicado. Cara, eu perdi um pouco. Aí tem que ver, a questão é assim, ó. Eu confesso, inclusive, que eu sou um cara que, até certo ponto, eu sou ingênuo. Qual que é o problema da minha ingenuidade? Às vezes eu acredito muito no próximo. Eu penso que a outra pessoa, ela terá o bom senso que eu me esforço pra ter sobre algumas coisas, entende? Pode ser que eu esteja sendo ingênuo sobre algumas coisas. Lógico. Mas a questão é que eu tô sendo sincero, tá? Eu sou sincero. Se o Nando Moura aqui, ele tá falando de ingenuidade, porque ele não definiu aqui sobre o que eu sou ingênuo, e nem teria como, porque ele tá gravando um story, né? Se o que ele chama de ingênuo é uma postura minha sobre política, pode ser que eu esteja sendo ingênuo sobre alguma coisa, às vezes em relação ao MBL, seja lá o que for. Não sei exatamente sobre o que ele tá falando. Se for ingenuidade sobre coisas diversas, porque realmente, o Nando Moura, ele tem uma trajetória na internet maior do que a minha. Ele teve contato com pessoas que eu nunca tive. Ele conheceu pessoas que eu nunca conheci. E hoje ele fica lá, ó, batendo em cima dessa gente, falando. Ele tem o direito dele de criticar tudo que ele quer. A única coisa que eu procuro fazer é emitir uma crítica que seja coerente com a minha realidade. E eu sempre tento dosar o que eu falo justamente por não conhecer toda a história, não conhecer as pessoas do jeito que ele conhece. Eu não conheço nem o próprio Nando Moura. Então, às vezes, eu posso ter feito algum comentário sobre política aqui que eu tenha sido ingênuo mesmo. Ou às vezes ele pode estar falando de terra plana, que eu sou ingênuo sobre terra plana, ele pode achar isso, eu não sei pra que ele tá falando, mas realmente, cara, eu tenho uma certa ingenuidade às vezes porque eu tenho essa mania de achar que assim, pô, cara, é blue. Logo, a outra pessoa vai entender que é blue. Ela vai ter esse bom senso. Aí vai lá, ó. E não é assim. Literalmente não é assim. Sabe essa coisa de você acreditar demais, às vezes, no próximo? É o pecado bíblico. Maldito homem que confia no homem. Às vezes eu acabo confiando em demasia. Porque eu, por saber que eu nunca faria uma maldade com a pessoa, eu penso que ela não vai fazer comigo. Entendeu? Só que isso já vem sendo corrigido. Eu já não sou... Antigamente eu era totalmente ingênuo, hoje não mais. Eu passei por várias coisas aí na minha vida depois que eu entrei na internet que me educaram sobre isso. Hoje eu sou o contrário, na verdade. Eu sou muito desconfiado em relação às pessoas. Agora, se um dia tiver a oportunidade, eu já deixo aqui, ó. Se eu recebesse um convite para participar de podcast com Nando Moura, Rubão, Trezoitão, Serjão... São pessoas que eu adoraria conversar, cara. Principalmente sobre política. Que são assuntos legais, assim. Eu participo numa boa, velho. Eu não venho participando de podcast ultimamente porque eu não tenho saco pra isso e nem tempo. Mas, se for algo combinado com antecedência, eu posso me programar e a gente pode participar de um podcast. Eu conversaria com o Nando Moura numa boa. Eu admiro o trabalho dele desde sempre falei isso. Eu tenho as minhas discordâncias de algumas coisas que ele fala nos vídeos dele, mas é isso, são discordâncias naturais que acontecem em qualquer discussão, entendeu? Então, só conversando pessoalmente com o cara pra entender a ideia dele, pra ele falar, ó, Super, você foi ingênuo em tal coisa. Eu falar, tá, o que? Explica. E aí pode ser que o cara realmente tenha razão. Eu não tenho problema em assumir o que eu errei, né? Ou se eu fui ingênuo. Às vezes eu posso estar sendo ingênuo mesmo. Eu não tenho problema com isso. Mas é isso. Zé Ruela mandou próximo. R$5. Xandão, seu cu de